Começamos nossa live de virtudes, segunda-feira. Como vocês estão? Me ouvindo? Me ouvem bem? Com bom tom, claro e bom tom. Começando. Tomaram café, gente? Live com super atendimentos hoje. Sejam acordados por esta segunda-feira boa. Começando agora. Já toma uma respiração profunda. Já vou trazer aqui hoje o tema A Mãe Suficientemente Boa. A Mãe Suficientemente Boa. Esse é um termo de um grande psicanalista chamado Winnicott. E a gente usa isso dentro da constelação, dentro das práticas terapêuticas. Por quê? O Bert Hellinger tinha uma prática lá nas constelações mais antigas. Se o paciente chegava perto dele para reclamar da mãe, ele falava assim, olha, pode voltar para a plateia que eu não vou te atender. O Bert, ele era muito categórico, que não tinha como constelar um paciente que reclamasse da mãe, porque isso era termos de psicanálise para ser atendido, né? E o maior problema das pessoas, tanto no quesito financeiro, no quesito emocional, relacional, vivencial, é o drama que a pessoa vive com a mãe. O que você está vivendo aí hoje? O que você está sentindo aí hoje? Qual a sua dor aí hoje? Quanto disso é falta de vida? Ou falta de potência de vida, falta de coragem de vida? O tema que a gente está trazendo hoje, eu fiz uma enquete e perguntei se você queria falar de comunicação a dois, se você queria falar de questões ligadas a trabalho e finanças, ou se você queria falar de gestão das emoções. Se a gente for colocar tudo isso dentro de uma sopa, essa sopa tem o seguinte nome, mãe. Essa sopa só tem esse nome, mãe. Toda a nossa casa emocional, ela tem relação com a mãe. Ellen, mas por quê? Eu também tenho pai. Quem dá o significado do pai na primeira infância para a criança, quem dá o significado do pai na primeira infância para a criança é a mãe. Mesmo se esse pai foi ausente, mesmo se esse pai foi suficientemente bom ou não, quem dá esse significado é o pai. Então, as virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida têm relação direta com as dores que você carrega da sua ancestralidade, com as dores que seus pais provocaram. Ellen, mas eu sinto dor demais, eu sinto paralisia demais, eu tô travada na área profissional. Então, a gente tem que olhar para dois quesitos. Autoestima, que vem do emocional da mãe, e autoconfiança, que vem do emocional do pai. Se você pegar essas duas chaves na sua vida, você vai bem no profissional, você vai bem no financeiro, e você vai bem na gestão das suas emoções, que é na relação com a sua mãe. Ok? Então, você já vai deixando as suas perguntinhas para eu tirar as cartas das virtudes, ok? Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro. 24 de novembro, estamos a um mês do Natal. Um mês do Natal. Toda a sua carga emocional nesse momento do ano, ela fica mais intensa. Então, diante disso, qual a questão que você chega aqui hoje? Qual a maior dificuldade que você chega aqui hoje? O que está faltando respiração aí? Primeira coisa, gente, vamos no quesito comunicação. Se você não consegue pedir um aumento, se você não consegue pedir uma folga, se você não consegue estabelecer vínculos, se você não consegue ter uma postura nos seus relacionamentos, comunicar o que você precisa, o que é importante para você, ou se você tem uma dinâmica, né, de sempre estar escapando das relações, é porque você está protegendo essas feridas relacionais, ok? Se você tem muito apego nesta relação, que se você depende demais do outro, é o que o Winnicott chama de teoria do apego. Todo bebezinho a gente dá um brinquedinho para ele. Vou pegar essa pedra aqui e vou falar que essa pedra é meu brinquedinho. Então, desde pequenininho eu tô com esse brinquedinho, tô manuseando esse brinquedinho, né? E a mãe, suficientemente boa,
que ela faz? Ela vai falando para a criança, olha, larga esse brinquedinho e vai olhar para outras coisas. Vai atribuir novas responsabilidades para você. Você precisa começar a viver outras coisas. Você precisa sair de perto do seu mundinho de adoração do seu objeto. O objeto da chupeta, o objeto do ursinho, o objeto do brinquedinho, e vai ter novas responsabilidades. A mãe que faz isso, a mãe que apresenta para a criança isso. A sua mãe, por exemplo, pode estar te cobrando, vai ter um relacionamento, vai trabalhar. É a mãe que faz isso para o filho. A mãe suficientemente boa. Ok? A mãe suficientemente boa que faz isso. Como é que tá a relação com a mãe de vocês? Ellen, não tem uma relação boa com a minha mãe. Comece a tratar essa relação com a sua mãe. Ellen, preciso cuidar e salvar a minha mãe. A mãe sempre é boa. A mãe sempre é maior. Antes, eu sempre digo isso para os meus alunos e mentorados. Antes de você nascer, a sua mãe já estava, ó, sem precisar de você. Você é completamente substituível para essa mãe. Você não é o brinquedinho da sua mãe, nem sua mãe é o brinquedinho dela. Ok? Então, para a gente começar a trabalhar, eu vou tirar uma carta sistêmica aqui para vocês. E mandem perguntas, amores. Mandem perguntas para a gente começar a esquentar essa live. Ok? Nessa gestão de emoções aqui. Vamos lá. Pensem na situação que vocês estão vivendo aí. Foquem nessa situação. Respirem, tomem uma respiração profunda. Primeiro exercício para regular a emoção. Respire. Toma uma respiração profunda. Respire. Primeiro exercício. Toma uma respiração profunda. Fique presente. Toda vez que a gente respira, a gente oxigena nosso cérebro. A gente se conecta com Deus, com prana. Então, toma uma respiração profunda. Pensa nessa situação que você está vivendo. Eu vou tirar uma carta para o grupo, tá? Para essa leitura. Olha só o que saiu. Sou grata. É uma carta sistêmica, ok? A primeira coisa para resolver essa situação. Sou grato. Sou grato. E agora, a carta para você caminhar a seguir. A carta para você caminhar a seguir. Saiu uma carta aqui. Eu faço algo bom com isso. Bom, essa carta, eu faço algo bom com isso. Primeira carta que saiu, sou grato. Isso significa que, assim, o que você viveu, o que você aprendeu, o que você sentiu com seus pais, é para você ser grato. Tudo é gratidão. Ou o que você viveu nessa profissão, o que você aprendeu nesse relacionamento, sou grato. Ok? Sou grato. E aí, você tem que fazer algo bom com isso. O que significa transformar essa dor em aprendizado. Ok? Tudo que a gente... isso aqui, ó, são as frases sistêmicas. Tudo que a gente vivencia na nossa vida, nada é perdido. E se engana quem acha que a gente tem muita escolha. A gente não tem muita escolha. A gente tem que ter consciência. Conforme a gente vai caminhando com consciência, a gente começa a conseguir fazer escolhas. Mas enquanto eu não tenho o aprendizado, eu não saio de um lugar. Eu não consigo desgrudar desse lugar. Então, eu preciso aprender o suficiente para fechar o ciclo. Não existe essa utopia, feche o ciclo. A gente não tem esse poder, gente, de fechar o ciclo. A gente fecha o ciclo conforme a gente fecha o aprendizado. A gente não consegue sair das coisas a menos que a gente tenha aprendido. Cada série que você termina, você terminou porque você terminou um aprendizado. Ok? Então, tome isso com uma gratidão daquilo que você vivenciou. Vocês me dão permissão de pedir para o Criador amor incondicional para vocês? Estou sentindo vocês um pouco com a mente
pesada, com a mente cheia de conflito. Tem pouquinha gente aqui, mas é o suficiente para eu conseguir fazer uma leitura de vocês, uma sobrecarga na cabeça, uma influência que vem de outros lugares, influências negativas nos pensamentos de vocês. Vocês me dão permissão? Que influências são essas? Podem ser de vários lugares, né? Eu não estou em atendimento aqui, então eu não tenho permissão de acessar tudo. Mas é o suficiente, vou pedir para o Criador fazer uma limpeza no campo, limpar essa energia, trazer amor incondicional para vocês. É só vocês me darem permissão. Esses pensamentos obsessivos, negativos, pensamentos intrusos, pensamentos gancho que a gente chama, sabe? Coisas que vocês foram pegando de outros lugares. Muitas coisas obsessoras. Então, pedir para todo mundo fazer uma limpeza nesses pensamentos, só dando permissão para o Criador, só para Ele cuidar de vocês. Isso. Enviar luz para vocês, luz para esses pensamentos, para eu conseguir, né, chegar até vocês, chegar até o coração de vocês. Muito bom, muito bom. Esse é o meu trabalho, gente, né? Como que eu consigo falar com vocês com um monte de influência, né? Um monte de voz aí. A gente consegue perceber isso. Agora sim, a energia está fluindo novamente. Conseguem perceber que a gente ouve um monte de vozes ao mesmo tempo? Isso se torna impossível de você saber o que a sua alma quer, o seu caminho quer. Então, já vou pedir para conectar você à luz maior. Para a gente entender de virtudes, nós não podemos estar operando nesse mundo. A gente tem que ouvir a nossa voz do eu superior, a voz de Deus. E como que você vai fazer gestão de emoção, sendo que você tem um monte de influência negativa aí no seu campo? Um monte de carga negativa aí. Você não sabe o que é seu, você não sabe o que é das outras pessoas, você é hipersensível, você vai pegando energia de um monte de gente, vai virando uma bagunça. Não tem como fazer gestão de emoção, sendo que você carrega o que não é seu. Como que eu carrego só o que é meu? Fica presente, eu sou eu. Excesso de dó faz você carregar a energia dos outros. Excesso de doação faz você carregar a energia dos outros. Vínculos sexuais faz você carregar a energia dos outros. A gente não pode se relacionar com qualquer pessoa. A gente tem que se relacionar com amor, do amor, do amor, do amor da gente. Sim, amor, do amor, do amor, do amor. Você tem que ter certeza quem é o seu amor. A gente não pode se relacionar por carência, por experimentar, por tentar. Você pega energia, pega uns anjinhos caídos, uns demôniozinhos das outras pessoas. E daí como é que você vai fazer gestão da emoção, sendo que você não sabe se essa emoção é sua, a emoção do outro e das pessoas do que o outro se relaciona. Vira uma bagunça, gente. Vamos colocar ordem na casa, ok? Primeira coisa, coloca a ordem na sua casa. Não tem como você fazer nada na sua vida sem ordem na casa. Perda de financeira, isso vai embora dinheiro, vai embora seu magnetismo, vai embora sua luz, vai embora seu poder pessoal. Certo? Eu não sei para quem que eu tô falando isso, mas veio a inspiração de falar isso. Se doa demais para as outras pessoas. Faça isso estrategicamente. Quando eu ajo em sacrifício para alguém, eu estou fazendo sacrifício por alguém. Eu ensino isso dentro das mentorias. Eu não gosto da palavra sacrifício, mas eu estou me doando para alguém. Eu estou fazendo isso estrategicamente, por um período de tempo. Não é para sempre. E não é sem critério, não é sem cuidado, não é sem estar sendo cuidada, sem estar sendo orientada por alguém. Eu tenho um caminho onde eu estou sendo orientada para fazer isso. Eu não estou sozinha.
eu estou em oração, eu estou em caminho, eu estou em jejum, eu estou fazendo um processo espiritual, estou fazendo um processo de autocura, por isso que eu estou fazendo algo por alguém. Sem isso, é inviável. Você está doando energia pessoal para outra pessoa, energia espiritual sua, você já nem tem e está doando para o outro. Né? Quantas pessoas estão aí completamente esvaziadas de si mesmo e se doando o que nem tem para o outro? Estão percebendo? Dúvidas aí? Outra questão, relacionamento, comunicação a dois. Vamos trabalhar um pouquinho isso, já vou para a área de relacionamento. Comunicação a dois. É uma frase bem simples, gente. Nós só vamos nos comunicar com a outra pessoa quando eu tenho um estado neutro, quando eu estou autorregulado emocionalmente. Se você está em dúvida, se você está perturbado, se você está nervoso, a não ser que você vai pedir apoio para outra pessoa, a não ser que você vai pedir acolhimento para essa pessoa e essa pessoa tem condições de te dar. A menos que seja isso, você só vai conversar se você estiver tranquilo. Maturidade emocional é o que mais precisamos para os relacionamentos darem certo. Lembram do objetinho de amor? Você não é criança para ficar grudadinha no seu elefantinho mais. Você tem vida própria e o outro tem vida própria. Estar junto é uma escolha. Então, quando eu vou me comunicar com o outro, vou comunicar aquilo que eu preciso, comunicar aquilo que me machuca, comunicar aquilo que eu quero, no mínimo, aquilo já foi digerido dentro de mim. No mínimo, aquilo já passou pela minha curva emocional, eu já entendi o que o meu corpo queria com aquilo, eu já confrontei as minhas próprias emoções, eu já vi o que meu pai trazia disso para mim, o que minha mãe trazia disso para mim, o que o meu padrão trazia disso, e depois desse confronto, eu entrego para o outro já filtrado. O outro não tem obrigação de me aturar desequilibrado emocionalmente. Eu preciso passar para o outro o extrato de quem eu sou. Extrato. Não é eu sem a peneira. Eu preciso ir peneirado para o outro. Isso é maturidade emocional e espiritual. Então, por exemplo, você vai fazer isso numa caminhada espiritual e emocional de desenvolvimento de virtudes. Ontem me perguntaram assim, como se tornar magnética nos stories? Você quer saber mesmo o que é a lei do magnetismo? A lei do magnetismo é você ter compaixão, você ter sabedoria, magnetismo para tudo. Compaixão, sabedoria e gentileza. Então, vamos falar um pouquinho dessas 3 virtudes antes de eu tirar as virtudes. Compaixão. Você tem compaixão por si mesmo. Então, quando eu estou nervosa, eu sou super emocional, tá? Eu tenho curva emocional. Dentro das mentorias, a gente estuda se você é uma pessoa emocional e como você funciona emocionalmente. Se a gente está na curva emocional, tá dando um baita calor, eu não sei cadê meu controle. Vocês estão sentindo calor aí? Ah, pai do céu! Quando eu começo a fazer lá em live, começa a vir energia. E aí eu sinto calor. A curva emocional, ela funciona como uma cegueira. Então, por exemplo, assim, eu funciono intuitivamente muito bem. Mas se eu estou na curva emocional, não funciona. Ela cega a minha intuição. Então, eu preciso esperar a curva emocional passar, a curva alta e a curva baixa. O que é a curva alta emocional? A curva da empolgação. Estou muito empolgada, muito feliz. Eu preciso entrar num estado de emoção feliz, emoção de gratidão e de clareza. Que daí tudo funciona. E a curva baixa, que é a pior, da tristeza, dos sentimentos de apatia, do sentimento de rejeição, que isso vai tocando, gente, nós a vida inteira. Quando eu filtro tudo isso, eu chego para o outro com o meu extrato, com o meu melhor extrato, certo?
E você vai gestando essas emoções e ao longo da vida elas não te dominam mais. Isso é ter gentileza e compaixão com você e com o outro. Isso te torna uma pessoa magnética, ok? Então a gente tem a lei do magnetismo. Como que a gente acessa a lei do magnetismo? Como que a gente acessa a lei do magnetismo? Gentileza e compaixão. E a terceira virtude é a sabedoria. Então, por exemplo, não é sábio você falar tudo o que você sente. Porque o que você sente é muita coisa. O que você sente é tudo o que você sentiu dentro da barriga da sua mãe, tudo que a sua mãe sentiu dentro da barriga da mãe dela. Tudo que você presenciou entre a sua mãe e a mãe dela, na convivência delas, entre a sua mãe e o pai dela, tudo que você sentiu entre a sua mãe e seu pai. É muita coisa, gente. Então, o que a gente sente é muita coisa. Se vocês são seres emocionais, a Terra fica presente. Respira. Né? Eu ensino algumas técnicas dentro dos presenciais e dentro das mentorias de como a gente fazer um aterramento, de ficar aqui, no aqui e agora. Espera lá, quem eu sou? Eu não posso ser só a emoção que me guia. Isso me deixa burro. Completamente burro. E se eu estou num desafio com meu parceiro, um desafio de ganhar dinheiro, duas coisas estão imperando sobre mim. Falta de autoconfiança e falta de autoestima. Falta de pai e falta de mãe. Você precisa do pai e da mãe para você ter qualquer sucesso na vida. Para você atingir a sabedoria. E tem uma coisa, gente. Deus deu para os homens. A gente já nasceu com coragem. Nascer de um parto normal, uma criança que está vindo para o mundo, mesmo com os hormônios, ela já nasce com coragem, certo? A gente já nasceu com coragem. Mas diante disso, a gente precisa desenvolver... Bom dia, Flavinha! A gente precisa desenvolver sabedoria. E isso é um dom que Deus entrega às mulheres. Por que as mulheres? As sábias que desenvolvem gestão das emoções. Então, voltando à comunicação a dois, que eu estou fazendo uma sopa aqui dos temas que a gente vai discutir. Eu só me dirijo ao outro para falar sobre qualquer coisa difícil, qualquer situação importante, decisiva, quando essa emoção já acalmou diante de mim e eu recebi uma iluminação. Se eu estou em dúvida, se eu estou em conflito ainda interno, eu preciso resolver esse conflito dentro de mim. Eu preciso resolver essa dúvida dentro de mim. Eu preciso resolver essa dúvida com a Ellen dentro da mentoria. Porque na hora que você traz a questão, eu vou devolver a questão para você. Se olha, se cuida. O que isso te lembra? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Quem isso faz você lembrar? Quando você foi tocada por isso? E daí, com toda a gentileza do mundo, a gente vai mexer nessa ferida. E daí eu vou trazendo os conhecimentos sistêmicos para vocês também, que são extremamente importantes. E quando você tem clareza mental, tranquilidade do seu coração, você já está uma pessoa autoconfiante. Eu tinha uns gatilhos na televisão, gente. Quem foi pro presencial comigo conheceu a Nena. Nena é minha amiga de muitos anos, né? Hoje é terapeuta também. Eu falo que foi influenciada por mim, de tanto eu carregá-la para as terapias, mas a Nena sempre foi minha maquiadora. E eu falava para ela assim, o dia que você falta, você não vai, eu vou pro ar esquisita, sem autoconfiança. Então eu queria que vocês desenvolvessem uma âncora de autoconfiança, certo? Vamos trazer umas coisas aqui para vocês. A gente vai falar de virtude daqui a pouquinho, eu já trouxe umas cartas sistêmicas. Quem chegou agora, no comecinho da live, já tirei 2 cartas sistêmicas, que foram essas aqui, ó, tá? A primeira, sou grato por tudo que você já viveu, quem já entrou na sua vida, seu pai e sua mãe, sou grato, e você tem que fazer algo bom com isso. Depois a gente vai trabalhar as virtudes. Mas voltando a falar do negócio da TV, a gente tem que ir desenvolvendo âncoras. O que são âncoras? São como apoios para a gente ter autoconfiança.
Então, por exemplo, se eu tivesse com uma roupa feia, eu ficava insegura. Se eu tivesse com cabelo feio, eu ficava insegura. Se eu não tivesse maquiada de uma forma boa, eu ficaria insegura. Então eu dizia para ela assim: você me maquia e você me arruma, que o resto eu me viro. Com o tempo, isso se tornou obrigatório. Tanto é que eu tô fazendo uma live que eu tô maquiada com o cabelo arrumado. Tudo bem que na internet eu não ligo muito, mas na TV eu precisava estar de pé, com o cabelo arrumado e maquiada. Porque também tinha muita gente, certo? E eu dizia para ela assim: você não tem o direito de me abandonar nesse processo. Era muito pesado, né? Mas você não tem direito de me abandonar nesse processo, porque eu sem maquiagem, sem cabelo arrumado, não tem jeito. E daí, por exemplo, no dia que ela não podia estar à disposição, eu tinha que dar um jeito de ter o cabelo feito num salão. Então, eu queria que você, para ter autoconfiança, desenvolvesse em você uma prática que funcione como uma chave para você ter autoconfiança. Você precisa tomar um banho, você precisa fazer uma oração, você precisa comer algo, você precisa estar numa mentoria. O que você precisa para ter autoconfiança? Durante um tempo, você vai ter que fazer isso para se sentir autoconfiante. O segredo foi, até eu ter autoconfiança de fazer o que eu fazia, eu precisava desta âncora. Depois eu me tornei autoconfiante, naturalmente, e eu me arrumava não para ficar autoconfiante, mas eu me arrumava por respeito e por aquilo fazer parte do meu trabalho. Então vamos te dar um exemplo. No começo, você vai precisar fazer caminhos de autoconhecimento para você se tornar autoconfiante de quem você é. Para você se conhecer. Não, preciso fazer esse processo de mentoria para eu me conhecer e saber quem eu sou. Para eu não falar com as minhas emoções para o meu parceiro. Para eu saber o que eu estou falando. Para eu ter certeza daquilo que eu sou e o que eu estou falando para ele. Não sou a minha mãe falando. Não sou as feridas que carrego da minha mãe com meu pai falando. Não sou, por exemplo, os traumas que minha mãe me deixou falando. Sou eu falando, com consciência falando. Então, o primeiro passo é eu me conhecer para que eu fale com sabedoria. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho clareza daquilo que eu estou falando. Esse é um caminho. Você desenvolve essa âncora. Conforme você vai trabalhando o seu cérebro, as suas feridas, você mesma vai desenvolvendo as perguntas certas para você, porque você vai aprendendo, e aí você chega para o seu parceiro, já autorregulado emocionalmente, naturalmente, e você desenvolve uma habilidade de ser sábia. Você não fala a qualquer custo, você não fala a qualquer hora, você não fica sem falar e você não fica com medo. Você se torna você. Por isso que o caminho de autoconhecimento, gente, um processo de mentoria é tão importante. Porque você não vai fazer só o processo de constelação, só a cura, mas você vai ter um amparo a todo momento para você ir se conhecendo. Isso é por um período. Até você criar essa âncora dentro de você, essa âncora emocional. Ok? E daí você vai funcionar com uma certa intuição. Então, por exemplo, assim... a pessoa fez isso. Mas o que significa o que a pessoa fez? Ela fez intencionalmente? Ela fez de forma reativa, porque ela é maldosa? Ou ela fez isso porque ela estava na intenção positiva de querer te ajudar? Ou na intenção positiva de se proteger? Aos poucos, você vai se conhecendo tanto e conhecendo tanto o outro que você identifica isso. Mas para isso, você precisa estar num processo de autoconhecimento. Então, o desejo de se olhar é levar para a própria família esse lugar de paz. Né? Esses dias, dentro do presencial, o depoimento do meu filho chamou muita atenção. Quem está aqui que ouviu o depoimento do Lucas? Chamou muita atenção. E eu lembro que quando eu comecei o meu processo, eu não comecei para me tornar sábia. Não foi para me tornar sábia, porque eu achava bonito ser sábia. Eu nem sabia o que era ser sábia. Não tinha esse modelo. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu comecei
pelo seguinte motivo. Eram muitas brigas dentro de casa. Eu percebi que eu estava causando tristeza pelo olhar dos meus filhos. Eles começaram a desenvolver problemas na escola. A mais velha tinha problemas na escola. E o caçula, eu olhava as fotos dele, estava sempre assim, abatido, tristinho, apático. E por uma iluminação, eu comecei a perceber que eu era a causadora disso, né? E dentro da minha ancestralidade, nós temos mulheres, por exemplo, minha mãe teve problemas de saúde em decorrência do emocional. Minha avó morreu de problemas cardíacos, ou seja, não conseguiu estabelecer vínculos de amor, se sentir amada, amar. Problema cardíaco, gente, quem tem problema cardíaco na família, é isso. Não conseguiu amar. Eu venho de uma família com problemas de enxaqueca. Enxaqueca é a frustração de não amar. Hoje eu descobri isso, mas lá atrás não sabia. E aí aquilo foi me incomodando pelo olhar das crianças. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Então no começo, quando você começa a se trabalhar, o primeiro motivador não é por você. Porque a gente aguenta ficar nesse ciclo desgastante. A gente aguenta. Você tem que ter um motivo que é ver o sofrimento de alguém. Quando você vê o sofrimento das crianças, para mim, pelo menos, foi um dos grandes motivos. Aí eu falei, bom, eles estão sofrendo, então eu preciso melhorar. Aí eu comecei a fazer o processo. E lá no curso presencial, o Lucas falou assim, minha mãe melhorou muito, só de não ter mais brigas, isso resolveu muito. Porque a briga, ela é um tipo de violência e abuso moral, físico. Se os seus filhos são sensíveis, ele é um abuso físico no corpo da criança, porque ela recebe no sistema nervoso aquela descarga elétrica e descarga emocional, ok? E além de ser um abuso emocional. Então, talvez o que você está passando hoje é para você resolver para todo o seu sistema. No meu caso, gente, foi para resolver para todo o sistema. E eu vim de um lado da família muito silenciosa, que o silêncio era um abuso. Prestem atenção nisso, eu não sei qual é o modelo de família que você tá. O silêncio, ele é um abuso, ok? Por que ele é um abuso? Porque ele cala os sentimentos. E aí eu ensino métodos de comunicação para você ir quebrando o silenciador. Porque ele também, ele foi silenciado. Mas qual que é a intenção dele? Poupar todos aqueles em volta de serem feridos. Porque ele acha que se ele abrir a boca, ele vai machucar. Então, se você chegar numa postura humilde, respeitosa e autorregulada para sua comunicação ser estabelecida, o outro não explode. Nem você explode. Ok? E o que fala demais? O que fala demais também está pedindo carinho demais. Tem um filme na Netflix chamando assim, O Pior Vizinho do Mundo. Eu não sei se vocês assistiram. Ontem à noite a gente estava aqui em casa assistindo esse filme. É um cara, a história de um homem chamado Otto. Eu não lembro o nome do ator, mas ele é muito famoso, que fez o filme... esqueci, meu Deus do céu, eu com esses meus brancos. Pera lá. Aquele filme que o cara fica sozinho dentro do aeroporto. Como é que é o nome daquele ator? Tom Hanks? Tom Hanks? Vou ter que pesquisar aqui na internet. Tom Hanks, obrigada. Gleice, que saudade. Tom Hanks. O Pior Vizinho do Mundo, é com Tom Hanks. Assistam esse filme. Ele mostra uma pessoa cheia de dor, cheia de trauma. E chega uma mexicana com comidinha. Gente, exatamente o que eu ensino para vocês. Exatamente o que eu ensino para vocês. Ela chega assim,
Otto, vem trazer um pouquinho de comida para você que eu fiz. Ela com uma barriga enorme, grávida. Vem trazer um pouquinho de comida para você. E ela vai chegando daquele jeitinho assim e vai quebrando ele. Aí quando ele dá ele tenta se matar várias vezes no filme, né? Muito interessante isso. E ela vai chegando daquele jeitinho. E quando ele dá umas coisas ruins, ela dá uma bronca nele, mas não é uma bronca que sai do coração raiva. Porque ela é gentil, ela tem a virtude da gentileza e da compaixão por ele. Então ela chama a atenção daquele movimento que eu falo para vocês de fazer pressão, ela fala, Otto, não faz assim, Otto, não faz assim, para com isso, vá, não faz assim, daquele jeito bem mexicano, bem latino, e ela vai quebrando ele. Aí ela bota, é muito interessante, ela tem um dia que ela vai sair para jantar com o marido e ela coloca ele para cuidar das crianças dela. E as meninas vão fazendo ele imitar bicho. E assim, isso vai abrindo o coração. Não vou contar toda a história para não quebrar a parte do gato. O gato também transforma ele. Então, assim, Deus não desiste da gente e não... Ó, as cachorras entraram em ressonância aqui agora. Deus não desiste da gente e não desiste dos fechados. E às vezes, esse dilema que você está vivendo aí, ó, começou um movimento sistêmico aqui do barulho, é para você quebrar esse coração mais duro, né? Então, Ellen, dentro do meu propósito, eu sou a favor e eu ensino isso, para você se autorregular, descansar, pegar a sua força e não desistir dos amores que Deus colocou para você plantar. Mas você tem que estar muito bem calçada em quem você é, né? E assim como aquela mulher gestante, né, grávida, aquela mexicana, depois ele ensina ela a dirigir e ele fala assim para ela assim, né? Bem uma frase de avanço. Você atravessou um país, o seu marido é um bundão. Você educa todos os seus filhos sozinho, botou 2 no mundo e ainda tá vindo mais o 3º. E você não vai dar conta de dirigir? Então eu falo isso para vocês nessa segunda-feira. Vai, limpa essa cara, antes de tirar virtudes, limpa essa cara. Você que cuida dessa família. Você que cuida de todas essas coisas aí da sua casa. Você já deve ter passado por muitos desafios. Você já deu conta de muita coisa. Você não vai dar conta de mais essa coisa? Então lava essa cara, toma um café bem forte nesta segunda-feira. Gente, uma coisa que eu faço. Faz uma boa maquiagem, bota uma roupa colorida. Nada de usar preto, cinza, marrom. Essas cores deixam a gente feia, tá? Não usa essas cores, não. Anda bonito, anda bonita, passa um perfume, sabe? Compra uma gilete nova se você não tá fazendo depilação. Faz a sobrancelha, né? Arruma, faz a barba se você é homem e tá assistindo essa live. Dá um jeito aí nessa cara e vai fazer as coisas que você tem que fazer. Porque se tem um gato, o gato quase morreu congelado na venda da casa dele. O gato tentou de todas as formas ser dele. No final, o gato se torna dele, né? E isso vai abrindo o coração da pessoa. Vai abrindo o coração da pessoa e a pessoa revela quem ela é. Os mais sisudos, os mais chatos, os mais carrancudos, na verdade, são os mais sensíveis. Certo? Então, eu que venho desse lado, né, italianada, pensa um povo carrancudo. Pensa uns homens carrancudos. Minha Nossa Senhora. São, na verdade, os mais carentes. E aí, na comunicação, eu reforço aqui, validação com a verdade do seu coração. Como que a gente quebra uma pessoa carrancuda? Com a verdade do seu coração, quando você enxerga nessa pessoa algo bom. Todo mundo tem algo bom. Reforço positivo, né? Faz o reforço positivo. Você avançar, ir, fazer a pressão diante do outro, né? Lembram do coraçãozinho, de alguma coisa com humor, chegar até outra pessoa com um elogio sincero do seu coração, mas ir até o outro com um gesto de amor e se manter presente. Isso vai quebrando o gelo.
vai mostrando para o outro que você tá ali. E isso vai constrangendo a pessoa e vai fazendo com que ela tenha vontade de se abrir para o amor. Ellen, mas ela fala coisas duras. As coisas duras que você está ouvindo, você precisa se trabalhar. Porque, na verdade, é só uma atitude de defesa da outra. Aí você vai se trabalhando dentro das nossas mentorias, né? Vai respirando. E não se arma também, não. Não se arma, não. Deixa a gente bem, fica manso, fica aberto para poder trabalhar esses ranços aí. A gente é cheio de ranço, gente, né? Vamos tirar uma virtude para vocês? Qual área que vocês querem? Me fala, quem tá aqui? Qual área que vocês querem? Comunicação, a 2. Trabalho e dinheiro ou emoção? Quem tá aqui? Qual área você está precisando? Toma uma respiração profunda e vamos pegar. E eu vou ler o significado da virtude, tá? Assistam esse filme, O Pior Vizinho do Mundo. É fantástico, com Tom Hanks. Maravilhoso. Qual área você deseja? Trabalho e dinheiro. Comunicação. Maravilha, vou tirar uma para cada um então, tá? Lembrando que trabalho e dinheiro, você precisa ainda olhar para sua mãe, ok? Trabalho e dinheiro, você precisa olhar para sua mãe. Você está me dizendo isso. Você precisa olhar para sua relação com sua mãe, tá? Então, começamos por trabalho e dinheiro. Mas vai servir essa virtude para todo o grupo. Então, se conecte com o seu coração. Vou tirar aqui. Essas virtudes vão sair em inglês, tá? Mas eu traduzo para vocês. Atenção, tirando. Se conectem. Vamos lá. Eu vou ter que traduzir aqui, porque eu não consegui enxergar. Fairness. Isso. Tá. Vamos ver se vocês vão enxergar. Saiu aqui, ó. Justiça. É fairness. F-A. Vou escrever aqui o que saiu em inglês, tá? Fairness. Você tá com alguma questão de justiça? Ou... Não, saiu errado. Eu escrevi errado. Ó, Gleice. Não justiça dos homens, mas você está agindo sem equidade, sem... como se tivesse alguma coisa fora, tá dando mais do que recebendo. Então, isso provavelmente você faz você faz mais que chega para mim, tá? Você faz mais do que lhe cabe. E você repete o padrão de salvar as pessoas. Ui, chegou até a arder meu coisa. Vamos lá. Porém, essa carta ela chegou virada para cima, ok? Mas para mim, o que eu senti aqui é que você está fazendo muito, muito, certo? Porque essa carta, tá certo o que eu tô te dizendo, né? Então, quando essa carta aparece, ela tá dizendo que ela é uma virtude linda. Ela é uma virtude linda. Ela diz assim, que você está dançando na vida com alegria e luz, trazendo harmonia onde você vai. Que você está sendo gentil e amável com as outras pessoas. Mas o que eu sinto de você, que você precisa ser feliz no processo. Você precisa estar feliz com aquilo que você está fazendo. Confortável. Você tem que se conectar com as outras pessoas com a verdade do seu coração. Então, como é que você equilibra? Você é uma doadora? Sim. Só que você precisa doar-se. Eu conectada com você, o que vem é que você doa demais. Doa a ponto de ficar sem.
e daí você começa a ressentir o processo de doação. Então, se você é uma doadora, como que eu dou sem ficar sem? Então, o que está aparecendo aqui é que você está se sentindo como se fosse uma vítima, que as pessoas deveriam ver você, a sua verdade, ok? Então, você tem que deixar essa energia da justiça dançar com você. Se você fez, recua e espera a vida retribuir para você, ok? Então, nem tudo na vida é justo, nem tudo na vida é justo, mas você tem que deixar a justiça chegar até você. Para um pouco, sossega um pouco, ok? Equilibrou agora? Reavalie essa situação. Se você não está sendo julgada de forma justa, peça para Deus trazer para você novas inspirações. Eita dor no coração. Você permite, querida, que Deus traga clareza e a sensação de que você já pode ser honrada por tudo aquilo que você doa, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você faz, que você já tem valor. E quando a pessoa, foi exatamente o tema do curso que a gente trabalhou no Você é Especial. Se você é uma doadora, se você é uma fazedora pelos outros, você não vai deixar de ser, mas você precisa aprender como fazer e para quem fazer. Senão você vai se sentir sempre injustiçada, Gleice. A gente, quando é uma fazedora, é uma curadora, uma doadora, uma apaziguadora, pessoas que se sentem bem fazendo bem, elas precisam saber fazer isso com outras pessoas que também já passaram por isso, né? Então, eu te convido a olhar para isso, né? Já tinha te chamado para fazer a mentoria, e aí a vida está te trazendo isso de novo. De novo, não é para você deixar de ser boa, você nunca vai deixar de ser boa. Mas Deus quer te ensinar como ser boa, sendo boa para você. Porque Deus não quer que você fique sem dinheiro, Deus não quer que você fique sozinha, sem amparo, pelo contrário. Com equilíbrio. E não é nem só com equilíbrio, Gleice, é com fartura. Entende? Porque você tem uma das virtudes mais lindas que existe, que é a bondade. Quanta gente ruim tem por aí? E você tem bondade. Né? Mas as pessoas boas nunca vão deixar de ser boas. Elas têm que saber como usar essa bondade a favor delas. Enviando amor incondicional para você, querida. Chora bastante. Deixa sair. Chora bastante. Né? Agora eu vou tirar a carta da comunicação. Vamos lá. Gente, tem pessoas que não aceitam amor. Por isso que eu ensino, vou entrar na comunicação. Por isso que eu ensino uma técnica de comunicação que a gente tem que ir em 5 etapas. Vai na leveza, vai na brincadeira, vai usando, né, até chegar na firmeza. Porque quem foi criado com muita crítica, com muita dureza, não adianta você passar a mão na cabeça. Quem foi criado na escassez, se você chegar para a pessoa e falar assim, eu vou te dar $1 milhão de presente, ela fala assim, mas você tá me enganando. Se você chegar assim, eu vou te dar amor hoje, a pessoa fala assim, mas eu não quero. As pessoas não são acostumadas a ter coisas boas. Tem um provérbio que diz que o ser humano, se está se afogando, ele é capaz de segurar numa cobra para sobreviver. Por quê? Porque a gente tem muito mais instinto de sobrevivência do que de vida. Agora que nós estamos caminhando para um fluxo de consciência,
os que estão se despertando, né? Mas a maioria está na sobrevivência. Imagina, você segurar numa cobra peçonhenta. Em vez de você nadar, você segura numa cobra. Presta atenção, né? Então vamos lá. Agora, uma virtude para quem está buscando informações de comunicação. Ó, saiu com a cabecinha para cima. Ai, não estou conseguindo. Idealismo. Idealismo. Vamos lá. Idealismo. O que é o idealismo? Na verdade, acho que eu já sei o que quer dizer essa virtude. Saiu ela para cima, quer dizer que você está com o ideal alinhado com aquilo que você é, né? Esse ideal, gente, é assim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Aqui está dizendo que é uma virtude magnífica, está dizendo assim, uma lei que brilha como ouro. Olha que lindo, né? Para ser uma pessoa idealística, é para você ver as coisas como elas são e como elas deveriam ser, né? Se essa virtude está aparecendo no seu caminho hoje, ela tem um potencial de mudar tudo e todos em todas as situações. Aqueles que vivem com essa energia de fazer tudo da melhor e mais elevada forma. Vocês veem as situações da forma como o mundo pode e deve ser. Viver a vida de forma ideal deve ser a melhor, um conselho de... É que eu estou traduzindo, tá? Vocês me perdoem, porque eu vou traduzindo aqui e eu me perco às vezes. Tá. Viver a vida de forma ideal é estar atento a seu comportamento, sempre fazendo o que é melhor para ter a forma mais virtuosa da sua vida. Se o idealismo apareceu nas suas virtudes hoje, você está vendo um caminho de potencial. Você está vendo a sua vida com entusiasmo e esperança. Você não apenas acredita, mas você está criando essa esperança e trazendo isso em volta de você. O idealismo é uma virtude que pode facilmente inspirar e motivar você e as pessoas com a energia da aceitação e da resiliência. Então, o que seria esse idealismo? Eu acredito que é uma convicção, né? Você está convicta daquilo e você não abre mão da sua convicção. E aquilo que eu ensino, gente, é a mente, prestem atenção nessa chave, a mente do mais consciente que inspira e influencia os mais traumatizados. Porque a nossa mente conecta e conversa com a mente das outras pessoas. Então, se um está em conflito e está traumatizado, está enfraquecido, a sua mente tem que ter clareza daquilo que você quer para você e para os outros, para sua família e para onde vocês estão caminhando. Então, o outro vai te tribuar, vai dar os coice, vai bater o pé e você fica firme e forte no seu idealismo. Você sabe para onde vocês estão caminhando. E quando der queda, vem para a mentoria. Ali a gente se reequilibra, né? Ali você se reequilibra, se fortalece com o grupo das sagradas ou com as imperatrizes, onde você está, seu grupo de pertencimento. Mas mantenha a sua mente alinhada, porque é a mente neutra, com clareza daquilo que você quer, de quem você é, que vai inspirar o menos consciente ou aquele que está em processo a mudar de nível. E se sinta super em especial por estar vivendo esse caminho, por poder propiciar esse momento para todos da família, exatamente, né? E o amor nem sempre ele é alisar a cabeça, ele é um estado de clareza, de firmeza, horas de silêncio, horas de fala com assertividade, né? E cada um sabe quem tem do seu lado, né? Cada um sabe como acessar o outro. O segredo,
o segredo é falar sem estar emocionado. Porque quando você está emocionado para o negativo, você machuca o outro. Então, você pode usar palavras firmes, palavras que mexem no trauma do outro, mas sem você ter a intenção de ferir. É a intenção de tocar o outro. Isso é importante, né? É agir estrategicamente. Na comunicação, seja sempre estratégico. Exatamente. Seja sempre estratégico. Você tira o outro da apatia, tira o outro da cegueira, tira o outro do lugar, né? De perdição, não sei onde eu tô. Tem que ter alguém firme na história. E às vezes, gente, ora somos nós, horas são o outro. Relacionamento é um lugar de crescimento. É o que eu falei no post esses dias. Amor é um rio que não dá pé. Uma hora ou outra a gente dá uma afogadinha. Né? E aí vou dizer para os mais corajosos. Tem os que têm a ferida da ansiedade do apego. Tenha consciência, não, eu tenho apego. Ok, então regula seu apego. Ai, tô com muita carência hoje. Regula seu apego. E tem outros que têm a ferida da ansiedade da evitação. Geralmente um se encontra com o outro. Né? Quem está evitando, presta atenção. Se o outro está te evitando e você é muito apegado, troca de lugar, fica você evitativo um pouco para deixar o outro se apegar um pouco mais a você. Certo? Então, esse é o segredo da comunicação também. Porque às vezes você usa a comunicação para aliviar a sua ansiedade de apego. Então, vai cuidar das suas coisas. Vai fazer as suas coisas. Sua vida tem coisas interessantes também. Né? Vocês gostaram, gente? Gostaram? Bom, como é que funciona para você ser minha mentorada? Você vai fazer uma sessão de diagnóstico e uma leitura intuitiva. Tá na minha bio para você fazer a leitura intuitiva. Sempre começa por lá. Leitura intuitiva, você se conectar com o Criador para ele trazer o que você está vivendo neste momento, o que você está precisando, quais são seus desafios e bloqueios. É só você completar o formulário e a gente vai agendar para você, certo? Ellen, já quero entrar na mentoria, então a gente já vai conversar sobre isso. E aí você já pode estar pronta para viver seu processo junto com as sagradas. Que bom! Gleice, te espero do lado de cá, firme e forte, convicta, você destravar aí, né, e prosperar. Flavinha, Gleice, um beijo para vocês. Gente, vocês gostaram desse horário? Compartilhe com as outras pessoas. Na segunda-feira que vem, eu devo fazer um pouquinho, nesse horário mesmo, das 9, e a gente vai conversando, vamos nos conectando e vivenciando. Quarta-feira tem mentoria avançada para vocês, meus amores. Um beijo, gratidão, fiquem com Deus.